Vamos falar agora de saúde, porque a síndrome de burnout passou a ser classificada como uma questão de saúde pública no Brasil, além de ser incluída na lista de doenças ocupacionais. Para entendermos mais sobre essa síndrome e a importância dessa nova classificação, nós estamos recebendo aqui no estúdio um médico do trabalho e também advogado Saulo Soares. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Alep. Bom dia, Juliana. Muito bom falar sobre esse tema ao nosso público. Olha, para que a gente comece, nossa entrevista explicando um pouquinho o que seria essa síndrome de fato. Certo. A síndrome de burnout é uma síndrome ocupacional que se refere aí a uma exaustão emocional, a uma despersonalização e uma falta de realização profissional. Doutor Saulo, como é que ela pode ser identificada e diagnosticada de fato? O que ocorre? O trabalhador, então, vai ter sintomas ocupacionais e ele começa a exibir até para os seus colegas de trabalho uma despersonalização, que é uma raiva no trabalho, um cinismo relacionado ao trabalho. Ele refere-lhe uma exaustão profissional, que está estafado, cansado. O colega também percebe, o cliente percebe que aquele trabalhador não está mais aguentando, ele vai trabalhar como que no automático. Quando vai observar, ele já necessita de uma medicação, ou já tem até afastamento relacionado ao trabalho. Então, ele passa pelo médico do trabalho ou pelo psiquiatra, que vai diagnosticar essa condição médica, que a síndrome de burnout é exclusivamente ocupacional. Doutor, quando a gente fala de uma síndrome dessa, a gente fica pensando também no dia a dia. Hoje a gente possui uma carga de trabalho muitas vezes, que as pessoas estão muito sendo cobradas de forma intensiva, às vezes trabalhando de forma excessiva, uma correria no dia a dia, então isso acaba afetando muito mais pessoas, isso? É verdade, porque o Brasil é conhecido como um país que as pessoas valorizam trabalhar 12, 14 horas, mas não percebem as consequências para a saúde mental disso. Tanto que a geração Z veio tratar sobre a jornada 6x1, porque eles perceberam que a vida não é só trabalho, que precisa também de lazer, de descanso, de um sono adequado, de uma alimentação adequada, prática de atividade física. Então, vai depois rebater tudo na saúde mental, podendo ter ali uma consequência. A síndrome de burnout, a gente observa que está cada vez mais prevalente, ao mesmo tempo que alguns empregadores públicos e privados querem negar a sua existência como uma forma de proteção. O que a gente observa? O jovem não quer simplesmente o que está na legislação, tanto que surgiu agora o termo CLT Premium. Observaram isso? O que é isso? Não seria só cumprir o que está na CLT, a empresa fornecer mais ainda do que está lá, como uma forma de garantir qualidade de vida no trabalho. Então, a forma de combater a síndrome de burnout é você ter um equilíbrio adequado entre lazer, a vida pessoal e o trabalho. Quais são os direitos desse trabalhador dentro da empresa após o diagnóstico dessa síndrome? Então, com a síndrome de burnout, é reconhecida então a causa ocupacional. O empregador que tem que emitir uma comunicação ao INSS, chamada Comunicação de Acidente de Trabalho, a chamada CAT. Com essa CAT, ele tem então alguns direitos resguardados. Caso ele tenha um afastamento ocupacional, que passe de 15 dias, ele é encaminhado ao INSS e recebe o auxílio por incapacidade temporária. Após esse retorno, ele tem uma estabilidade provisória de 12 meses dentro da empresa. Isso quer dizer o quê? Que esse empregado não pode ser demitido sem justa causa durante esse período. Ao mesmo tempo que o empregador tem que avaliar quais foram as causas que geraram a síndrome de burnout, para evitar nos demais. Mas o que a gente percebe? Muitas vezes, esse trabalhador é vítima duas vezes. Ele é vítima da síndrome de burnout e ainda é acusado de ter adoecido. Isso acontece em empresas que têm um clima organizacional tóxico. Geralmente um supervisor, uma chefia que faz uma perseguição, que pratica mobbing, bullying, quer perseguir pessoas que ele acha até que são mais qualificados que ele. Olha só o que eu vou dizer. Então, tem gente que sofre de síndrome de burnout exatamente por ser muito qualificado e chamar a atenção dentro da empresa. Então, aquela pessoa é visada para ser derrubada. Ao invés de garantir que ela cresça e desenvolva até a própria empresa, alguém lá dentro tenta derrubar ela como uma forma de se proteger.
Nisso pode gerar síndrome de burnout, que esse trabalhador, muitas vezes, só alterando o chefe, ele se cura, porque ele vê aquele trabalho já como um ambiente hostil. Doutor, que com essa nova classificação da Organização Mundial da Saúde, né, que impactos positivos isso vai trazer para esse trabalhador que foi diagnosticado com a síndrome de burnout e também para o empregador? Essa é a grande novidade. No livro CID-10, já tínhamos o termo esgotamento profissional, CID-Z73, que era possível enquadrar a síndrome de burnout. Mas agora no CID-11 da OMS está bem específico como uma síndrome, ou seja, como uma causa ocupacional. Lá então o trabalhador agora tem um CID específico desse caso. Dessa forma resguarda direitos, ele também tem uma atenção, porque quem tem problemas relacionados à saúde mental enfrenta uma estigmatização. Algumas vezes essa pessoa, esse trabalhador, tem receio de revelar que está assim, porque ele tem receio, sabe de quê? De ser demitido sem justa causa por ter adoecido. Em algumas situações, as pessoas acreditam que em empresas públicas, o serviço público isso não ocorre, mas algumas vezes ocorre até mais, porque há mais situações de perseguição. Então, a síndrome de burnout, ela vem mostrar que a empresa, que o empregador tem responsabilidade sobre a saúde mental. Antigamente, as maiores doenças no trabalho eram doenças ortopédicas, as chamadas LERDOST. Mas o que a gente observa hoje na realidade é que o adoecimento mental está muito prevalente. Não só a burnout, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, neurose, estresse. Então, são um conjunto de adoecimentos que o trabalhador não está tendo um meio de descansar. Temos que ter, então, estratégias de coping, que seriam aquilo, estratégias de proteção à saúde mental. E a empresa tem responsabilidade. Sabe o quê? Fazendo um programa de qualidade de vida. Se a empresa acredita que medicina do trabalho é só fazer exame periódico, ela está errada. Isso aí é burocracia. Medicina do trabalho é o dia a dia na empresa, evitando adoecimento e melhorando a qualidade de vida. Tá ok, então a gente agradece a participação do médico do trabalho e também advogado Saulo Soares. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. E quem buscar mais sobre o tema, siga meu Instagram, Saulo Soares PhD. Obrigado. Tá ok, bom dia.